Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Peço perdão por passar um tempo aí sem postar para vocês, mas eu fui cobrado no Instagram aí por um inscrito e que começou a me seguir lá no Insta, então aqui tô eu para fazer mais um vídeo. Ainda não é o tema que ele me pediu, ele quer falar sobre IA, então se você tem interesse em ouvir minha opinião sobre IA, já sabe, se inscreve no canal aí, já ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. E qual que é a ideia desse vídeo? Eu quero falar especificamente sobre microserviços, que são os problemas que eu venho enfrentando hoje. Bom, eu separei aqui, então, 4 tópicos para falar para vocês. Eu deixei o notebook aqui do lado para não esquecer. Então, qual que é o primeiro tópico, galera? Não compartilhe recursos. E o que eu quero dizer com isso e por quê? Quando eu falo recursos é entre outros times. Você não deve ter microserviço compartilhado na verdade, entre 2 ou mais times. Por quê? Pensa comigo. A partir do momento que você compartilha recursos, você tem um problema que na programação se chama concorrência. Muita gente confunde concorrência e paralelismo. Concorrência é quando você tem dois serviços disputando a mesma mensagem, por exemplo. Isso não é paralelismo. Paralelismo é você pegar um trabalho grande, dividir em várias etapas e executar de forma paralela e sequencial para ser mais rápido. Concorrência é quando você tem o mesmo recurso disputando por uma requisição, por exemplo. Por exemplo, vamos supor que o seu banco de dados só consegue, por alguma razão hipotética, suportar uma transação por segundo. Logo, se chega a duas ao mesmo tempo, você tem que esperar uma concluir para executar a outra. E quando eu falo em compartilhar recursos com microserviços em time, é exatamente isso que acontece. Não no sentido de, sim, cada time pode mexer no seu código, porém, a sua comunicação tem que estar muito boa para que não ocorra problemas, que é o que eu venho enfrentando ultimamente. Então, o que acontece? O time A fez lá uma alteração. Aí eles estão trabalhando com a branch, por exemplo, develop, e eu trabalho com a branch master. Vocês percebem que cada vez que eu subir a master, se a gente está compartilhando o mesmo pod na AWS, por exemplo, lá no EKS, significa que obrigatoriamente tudo que estava escrito na develop eles perderam. E vice-versa, quando eles subirem a develop, eu perco a minha. Obviamente que tem maneiras de solucionar isso, usando label, subindo versões diferentes e assim por diante, mas eu considero isso uma gambiarra. Por quê? Porque faz muito mais sentido de eu ter dois microserviços separados, onde cada um faz a sua parte. E daí, dessa forma, cada equipe tem suas releases, que as releases são suas entregas de tempos em tempos, e o meu trabalho não impacta no trabalho do outro, tá? Então, isso que eu quero falar para vocês, muito cuidado quando vocês tiverem a seguinte ideia. Bom, o serviço lá do fulano já faz isso, então eu vou reutilizar. Pense bem se é realmente isso que vocês querem fazer. Uma coisa que eu não vejo tanto problema vocês reutilizarem é, tem um serviço que faz validação aqui de terceiro. Por exemplo, eu trabalho num banco. Então vamos supor que tem um banco que a gente tem uma equipe que faz validações para olhar se aquela conta faz fraude ou não, né? Que é o antifraude dos bancos. Então vamos dizer que você fez uma integração com esse time do microserviço e você fez esse serviço ser muito burro e muito ou magro, por assim dizer. Então, nesse caso, eu não vejo problema. Por quê? Porque esse serviço não sabe nada do seu domínio. Qual que seria a ideia, o ideal, tá? Obviamente que eu estou simplificando. Você poderia sim ter um microserviço e esse microserviço iria basicamente receber a conta, você integra com outro time e retorna um true ou false. Por exemplo, simplificando de novo, pode ser um enum, enfim. Nesse caso, não tem muito problema você compartilhar recursos, porque esse microserviço que você está utilizando e vai reutilizar por outros times não sabe nada do seu domínio. Você simplesmente faz uma chamada, sei lá, HTTP, ou você pode utilizar um reply pattern lá do query que você passa no header onde que você quer que o serviço responda, ele publica de volta. Nesse cenário específico não tem problema. Mas claro, galera, lembre sempre, sejam pragmáticos, observem bem, pensem nos prós, nos contras, ponderem quando for tomar uma decisão. E mais importante, não sejam afobados, senão você vai cometer erros, tá? Entrando agora para o segundo tópico, que tem a ver com o primeiro. Cuidado com as integrações de vocês, tá? Por quê? O que acontece? No dia a dia de um projeto, a gente quer entregar e sai uma loucura querendo entregar tudo para ontem. A equipe enche o saco querendo que... A equipe não, a gestão enche o saco querendo que você entregue para ontem porque está tudo atrasado e prazo apertado. Aí o que o dev pensa? Bom, então eu tenho que fazer uma chamada webhook. Então, qual o serviço que eles precisam consumir essa chamada webhook?
Vamos supor que vocês precisam ser avisados quando um pagamento foi feito, no caso de banco. Aí você pensa, eu tenho um serviço de pagamento, então vou colocar lá, certo? Errado. Porque a primeira coisa que você tem que pensar é, aquele serviço deveria integrar com uma equipe externa? Ele deveria fazer essas chamadas? Então, o que que eu recomendo para vocês e o porquê que eu recomendo isso? Eu recomendo que sempre que o seu time precisar integrar com alguma coisa externa, crie um microserviço específico para isso. E o porquê? Porque a ideia de você ter uma arquitetura desacoplada é que ela também seja simples. Como assim simples? Porque, obviamente, quando a gente está falando de microserviço, já é muito mais complexo do que ter um monolito, entre aspas, né? Mas vamos dizer que sim. Por quê? Porque pensa comigo, se você não pensa numa solução simples para integrar com outros times, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter, por exemplo, 10 microserviços, onde 5 desses microserviços está fazendo chamadas externas. E claro, esse é um cenário bem pequeno, mas você pode ter 20, 30, 40, 50 microserviços. Agora pensa comigo, olha o trabalho que é para você dar manutenção em 50 microserviços diferentes. Agora pensa comigo, vai chegar para você lá na sua segunda-feira que você está legal, chegou tranquilo no trabalho, o cara vai falar, agora vai ter um novo time que vai integrar com a gente e eles precisam integrar com todos os webhooks que a gente envia para sistemas externos. O que aconteceu com você agora? Você se lascou, porque agora você não vai ter que mexer em um microserviço. Você vai ter que consumir, na verdade, você vai ter que editar. Pensa comigo, você vai ter que clonar 50 projetos, abrir 50 PR, né? Pull request ou merge request, como vocês chamarem. Vai precisar de 50 code review. Então perceba, um problema que era simples, que vocês pensaram em economizar tempo, agora vocês têm um código mal escrito, um código duplicado, vocês têm responsabilidades que estão segregadas no sistema inteiro e o que não faz o menor sentido. Então, pessoal, pensem, quando for integrar um sistema externo, pensem em fazer algo bem feito, reutilizável e desacoplado do resto do sistema, tá? Então, outro ponto. Quando a gente tem entradas também, é muito importante que vocês façam por exemplo, vamos dizer que o sistema de vocês tem 5 entradas diferentes, por exemplo. Uma para cada time separado, que isso acontece muito no banco, então é o exemplo que eu estou dando. Qual que seria o ideal? Seria o ideal você ter, se você tem 5 entradas para 5 times diferentes, você ter 5 microserviços diferentes. Por quê? O que eu indico para vocês? Que vocês tivessem pelo menos 5 ACLs. O que é ACL? ACL é Anti-Corruption Layer, que seria a camada anticorrupção de vocês. O que isso faz? Basicamente, seria como se fosse, tá, um proxy. Qual que é a ideia, pessoal? É que você tenha mais flexibilidade no sistema de vocês, que você não acople o seu sistema e nem a integração de um time terceiro ao seu código de domínio. O que isso quer dizer na prática? Imagine que você tem uma ACL. Quando você tem uma ACL, você definiu um contrato. E esse contrato não precisa ser igual entre os 5 times, tá? Então isso já é um ponto. Segundo ponto. Imagine que no sistema interno de vocês aqui, vocês precisem fazer alguma alteração. Se vocês precisam fazer alguma alteração, é importante que você não quebre sua API. Se você já tem uma CL com contrato pré-definido, você já está seguro contra isso. Então é para isso que se serve um ACL. Ele funciona como se fosse um adapter, tá? Então você pode ter a API versão 1 na ACL e aqui na sua aplicação você está trabalhando com a versão 2, 3, 4, o ACL nem está sabendo, porque não importa para ele, não quebrou o funcionamento deles, tá? Então, falamos sobre isso, entradas, saídas, integrações com outros times e concorrência de recursos, tá? Agora vamos entrar lá para o terceiro ponto que eu já enfrentei em diversas empresas, é muito comum. Se você não enfrentou, provavelmente você vai enfrentar, que é, a gente tem a seguinte ideia, vamos criar uma biblioteca, e essa biblioteca, qual que é a ideia dela? Ela vai servir para a gente não duplicar código. E no começo funciona, porém, você tem que ter muito cuidado com uma coisa. Essa biblioteca ela vai começar a fazer coisas que elas não deveriam. Aqui está eu de novo porque acabou a memória do celular e daí eu tive que regravar as 2 últimas partes. Então, vamos lá. Então, eu estava falando antes do celular me trollar, que é cuidado com as bibliotecas externas. Por quê? Porque muitas das vezes o que a gente pensa? Vou criar uma biblioteca externa pensando no dry. O que seria o dry? Dry é
Don't repeat yourself. Mas o ponto é que esse dry acaba virando um Yagni. Por quê? Porque a lib que começa com um propósito legal, ela acaba ficando muito gorda. Fica uma fat lib, sei lá, faz coisa demais. Era para ser, por exemplo, uma lib de contrato. Daí agora ela faz parse, serializa, deserializa, tem configuração de parse, ela tem helper, tem validação, tem um monte de coisa que começa a ficar espalhada no sistema inteiro para reutilizar alguns pedacinhos muito específicos. Mas qual que é o problema disso? Porque pensa comigo, a pessoa pega uma biblioteca desse tamanho para utilizar isso daqui. Então, você pensou, então eu vou atender o Don't Repeat Yourself, vou reutilizar código. Porém, você quebrou outro princípio que seria o Yagni. You ain't gonna need it, que significa que você não vai precisar disso. Então, se você não vai precisar disso, não faça. Sempre pense, vou deixar as coisas o mais simples possível no desenvolvimento do código, da sua arquitetura, em tudo, tá? Então, o ponto fundamental é esse. Outro ponto também, ainda do primeiro tópico, é cuidado ao compartilhar libs, tá? Porque se você compartilha libs com outros times, muitas das vezes o que vai acontecer é que vocês vão ter coisas do outro time que você não quer e você vai também entregar coisas para outro time que eles não querem. Então a lib vai ficar ainda pior. Então o que era para ser bom, no final das contas, não vai ser legal. Então, qual que é a ideia? Tenha libs o mais enxuta possível, muito pequena e muito específica. Faz muito mais sentido você, nos seus microserviços, vocês colocarem lá 1, 2, 3, 4 dependências de bibliotecas internas de vocês, mas que faz coisas muito específicas, do que você ter uma lib muito grande, onde você obriga todo mundo a utilizar ela e não faz sentido para todo mundo, tá? E, por último, o que eu queria falar com vocês sobre o microserviço é, sempre que possível, utilize o máximo possível de serverless. O que seria isso? Seria vocês utilizarem recursos onde você paga por uso, tá? Então, por quê? Porque, não sei se vocês, mas eu no começo, quando eu pensava em microserviço, a primeira coisa que eu pensava é, a única coisa que eu tenho que fazer é fazer um deploy de um novo pod lá no EKS, no Kafka, enfim. Ou colocar uma nova instância lá na EC2, mas esse não é a forma mais inteligente de fazer. Porque se você não trabalha hoje num projeto muito grande, você provavelmente vai trabalhar. E quando você trabalhar, assim que você entregar, por exemplo, a primeira versão ali, o MVP, alguma coisa, você vai perceber uma coisa. Por pensar dessa forma e não pensar em economizar, utilizar o mínimo possível de recurso possível, ter uma gestão dos recursos, você vai gastar muito tempo e você vai esbarrar em uma coisa, que é a conta. A conta chega e a conta é cara. Então, não pense que a gente tem recursos limitados, pode utilizar como quiser, ou na verdade a gente até pode. Mas lembre de uma coisa, quando você quiser uma promoção, as pessoas vão lembrar dessa conta, porque essa conta faz parte do budget, faz parte da receita da empresa, da equipe. Então, o seu papel é ser muito crítico no sentido de eu vou conseguir atender a demanda X utilizando o mínimo possível de recursos da maneira mais eficiente possível. Isso é algo que você deve levar em consideração se você quer ser um bom sênior, um bom tech lead, um bom arquiteto e assim por diante, tá? Então, galera, no vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta o que você gostaria que eu falasse no próximo vídeo e já manda para o seu amigo aí que está aprendendo sobre microserviço, começando a trabalhar em equipe, com microserviço, enfim, estudando arquitetura. E é nóis, estamos juntos.